Começando mais um vídeo aqui no canal Flaviano Vlogs. No vídeo de hoje nós vamos ver aqui gringos zombando do Brasil. Muitos gringos aí zombaram do Brasil e se deram mal. Nós vamos ver gringos aqui zombando da seleção, gringos zombando da política do Brasil, zombando do brasileiro. Muito brasileiro aí, né? Fica aí elogiando os gringos, né? Mas tem muito gringo que fala mal do Brasil, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário aí também. Deixa o like e o comentário para mim estar trazendo mais vídeos como esse aqui. Então, sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos direto aqui para o vídeo dos gringos aí, falando mal do Brasil, debochando do Brasil. E não é só gringo aí de um país não, né? Tem gringo aí inglês, tem gringo alemão, tem gringo aí americano zombando do Brasil, né? Vamos ver aí o que esses gringos estão zombando do Brasil aí. Brazil aren't the force they once were. Probably the best team in the world back then. They're not any longer, are they? Brazil any good now? Does Brazil still have that fear factor with their name? No, absolutely not. Are they producing players? Yes, they are. But I tell you what, they're not producing team. Bom, esse aí foi o jogo aí que eles falaram, né, que a seleção não era a mesma, porque essa seleção aí a gente sabe que ela tá com problema, né? Mas mesmo assim, foi quando o Endrick foi convocado, ele foi lá e fez esse gol aí. Inclusive o jogo que teve aí na seleção, o último jogo, ele saiu bem, né? Eu assisti o jogo, quem assistiu deixa nos comentários aí. Ele saiu bem, né? E eu acho que ele deveria ser convocado para a Copa, né? Que quando ele entra, ele tem sempre poucos minutos e ele resolve. Bom, aí foi quando os ingleses, né, zoaram do Brasil. E o Endrick foi lá e fez esses golaços aí. E eles perderam, né? E calaram a boca, a seleção calou a boca deles. Mesmo a seleção estando com problema, calaram a boca dos ingleses. Que foi os ingleses, né? Zoaram o Brasil. E foi lá e perderam. O Brasil se deram mal nesse aí. Vamos ver os próximos. Só esses estrangeiros que falam enrolado aí, que fica, como diz ficam mangando da gente, né? Que é um termo que eles usam lá. Ficam caçoando da gente, ficam achando que a gente é inferior a eles, né? Só porque a gente é descendente de índio. Eu falei, como é que é o negócio? Os caras estão o quê? Não, eles estão fazendo pouco caso. Estão fazendo pouco caso de vocês? Ah, é? Não, chefe, mas não vai fazer nada. Não. Imagina, não vou fazer nada não. E a molecada já me conhecia. Mas como eu, tinha 300 que eram até muito melhor, né? A criatividade, como diz o Wagner Franco, a criatividade da equipe de instrução é um negócio inimaginável. Cheguei para um dele e falei assim, ô menino, sabe onde é que mora o cabo Maraca? Sei, senhor. Vai lá no Maraca e pede dele a cabeça de um jacaré açu. Açu grande, tinga pequeno. Então jacaré açu, jacaré grande. Tucunaré açu, tucunaré grande. Jacaré tinga, um jacaré pequeno. Traz a cabeça do jacaré açu pra mim. Óbvio, sacanagem. Mas uma monstra de uma cabeça de um jacaré grande. Grande. E com a cabeça, eu falei, faz a manutenção nessa cabeça. Ô, vocês meninos, vai na vila ali, dê uma grana pra ele. Compra ali tinta branca, ripa, prego, vela. Ô chefe, isso aqui não tá no pedido da instrução aquática. Vai lá, rapaz, tô mandando. E o major tá aprontando. Chegou o material, tô lá pintando, construindo. Quando anoiteceu, Glauber, eu fiz um cemitériozinho, uma macumbazinha, sabe? Então tinha assim uns 4 crucifixos brancos pintados, um tronco com a cabeça do jacaré açu desse tamanho, umas velas acesas, e ali. E ficou aquela macumbazinha, ficou aquele ritualzinho. Aí os espanhóis vieram, e eles tinham umas costeletas assim, ó. Eles diziam que quanto maior a costeleta, mais experiência em combate que eles tinham. Então eles eram os caras, né? A formação deles era parecida com a nossa, assim. O do OFESP nossa é 12, a deles era 15, alguma coisa assim. Aí chegou lá um capitão, 2 tenentes, capitão, sargento e tal.
Pronto, listo, senhor. Nós estamos listos, total. Listo, total. Vamos sentar aí. Muito bem. Pessoal, então a instrução de hoje, ok? É infiltração aquática noturna. Então aqui nós vamos ensinar a técnica aqui. Monitor, por gentileza. Estica aqui a corda, faz isso aqui. E os caras não olhavam para mim, olhavam pros crucifixos lá, para o ritualzinho. Pessoal, presta atenção aqui, ó, por favor. E o pessoal encucado com aquilo ali. Tu viu que tu já entrou na mente dele. Entrei na mente dele. Então, assim, assado, frito, cozido, engomado, faz assim, faz assado, nada assim, nada assado, clipa assim, se alume. Mostrei a técnica para eles. Uhum. Vamos fazer aqui então um ensaio em seco, certo? Aí clipamos, os caras abraçam a mochila e vai andando em solo, como se estivesse nadando. E aí nadava em volta do ritualzinho ali. E os caras não tinham como não mover aquele troço. Pronto aí, pessoal. Ó, eles embarcavam numa voadeira e a gente ia lá no fundo do igarapé do Mainá. Mainazinho. Quem é sabe. Lá no fundo do igarapé Mainazinho, nadando até BI4, vai nadar aí umas, sei lá, 3, 4 horas. Dá quase 4 quilômetros de infiltração, mais ou menos. Acho que é isso. Pronto, pessoal, podemos embarcar então? Alguma dúvida? Aí o instrutor, o capitão, senhor, eu tenho uma pergunta a hacerlo, por favor. Sí, senhor. A mim me tiene uma pergunta para hacerla. Hágala, por favor. Hágala ahora. Sí. Mayor, o que viene a ser isto? Oh, rapaz. Me desculpa, que falta de sensibilidade a minha. Nuestros hermanos espanhóis, perdona-me, por favor. Aí comecei falando espanholzinho. Isso aqui é o seguinte, pessoal. Isso aqui é uma homenagem que a gente faz ao pessoal que faz essa técnica. Porque a gente não tem jeito, né? A Amazônia ela é infestada de jacarés, assim, tipo os crocodilos, né? E é muito infestado. Então, onde a gente nada, normalmente acontecem acidentes aquáticos e os jacarés, eles comem as pessoas. Então, ele morde a perna do sujeito e ele desaparece. Então, normalmente a gente pede 1 ou 2, que é comido pelos jacarés, que a gente tem aqui, que é muito, né? É muito jacaré. E esse aí foi o último que a gente pegou. E essas estátuas, essas cruzes em homenagem, a gente sempre faz isso pra a gente, entendeu? Aí um espanhol olhou pra cara do outro, pra cara do um. Vamos lá ou vão desistir? Não, porque meus meninos vão nadar junto. E a gente entrava na água também. E aí só pra fazer o leriado, eu chegava... dava uma lanterna grande daquele menino que foi sacaneado, e ele iluminando assim o caminho que a voadeira ia fazendo no barranco. E aquele monte de olhinho de jacaré. E tem mesmo. Uhum. Só que, até onde eu sei, o tempo que eu tenho de SIGs, pouco mais de 10 anos, nunca vi acidente de jacaré com quem realmente nada. Porque ele foge de barulho. Quem disse que esses caras estavam tranquilos? E eles olhavam lá e o pequenininho que tinha sido zoado tava lá. Ô chefe, eu vou entrar na água, hein? Porque aqui quem manda é a gente. Eu falei, é isso mesmo, amanhã pode entrar e eu espero vocês. E o menino nadava mesmo. Desembarquei os caras, Glauber. Esses caras nadaram igual o Phelps. O Phelps nadador olímpico. Aí chegaram, sei lá, bateram o ré 45 minutos antes. E saíram da água desesperado. Aí o major, que era o mais antigo, o mais chefe, me chamou. Ué, Coy, o que aconteceu aqui? Tu encurtou a natação, a infiltração? Eu falei, não. Esse pessoal é atleta de natação, major. Esse cara aí é tudo Phelps. E a partir daquele momento ali, porque os soldados estavam juntos, aí eles começaram a pensar 2 vezes antes de falar do brasileiro. Mais uma vez eu concluo com uma mensagem. Pensem 2 vezes, 3 vezes em encararem os brasileiros no combate na selva. Selva, tomar uma água.
Gringos que zoaram o Brasil e se deram mal. Durante uma visita ao Rio de Janeiro, Justin Bieber pichou o muro de um hotel, o que resultou em um processo por vandalismo e gerou indignação entre os brasileiros. Ao comentar sobre a culinária brasileira em uma entrevista, Paris Hilton fez declarações desdenhosas sobre a nossa culinária, desencadeando críticas e memes nas redes sociais. Durante um show no Brasil, Madonna fez comentários controversos sobre a cultura e a religião do povo brasileiro, gerando controvérsia e reações negativas do público. Durante sua estadia no Brasil, Charlie Sheen se envolveu em festas extravagantes e comportamento inadequado, resultando em críticas da imprensa e do público. Enquanto visitava ao Brasil, Lindsay Lohan enfrentou problemas legais devido a incidentes envolvendo um pó branco proibido e violação de leis brasileiras. Em uma entrevista, Jared Leto fez comentários negativos sobre o Brasil, criticando aspectos da cultura e da sociedade brasileira, o que gerou indignação entre os fãs e a mídia local. Durante sua estadia no Brasil para a gravação de um filme, Cameron Diaz foi alvo de críticas após a divulgação de uma lista de exigências extravagantes, causando controvérsia na mídia e indignação dos fãs. Curte para a parte 2. Para europeus, todo brasileiro passa fome e come comida do lixo. É isso que eles aprendem na escola. O livro didático de uma escola pública alemã estava apresentando pessoas de cada país para crianças e quando mostram um brasileiro, o brasileiro está dizendo que ele não vai à escola, come comida do lixo e quer ser jogador de futebol. É assim que os europeus não só nos enxergam, como ensinam suas crianças a continuarem pensando dessa forma retrógrada. E o pior é que esse caso só foi descoberto porque naquela sala ali tinha uma criança brasileira que teve que ver seus amigos lendo aquele material dizendo que brasileiros comem comida do lixo, e agora ele sabe que todos os seus colegas, boa parte do seu país, enxergam os brasileiros dessa forma. Agora, é claro, a editora pede desculpas para o Brasil, a embaixada brasileira na Alemanha repudia a situação, mas é apenas a ponta de um iceberg demonstrando o porquê de europeus ainda olharem para brasileiros como se fosse um país extremamente pobre. Não fazem isso apenas por ignorância, isso na verdade é um grande projeto. Querem que o Brasil e os brasileiros sempre sejam enxergados dessa forma e jamais irão aceitar nos tratar como iguais. O Brasil hoje tem um potencial de crescimento muito maior do que a Europa, mas é óbvio que eles farão de tudo para impedir que isso aconteça, até mesmo doutrinar todas as novas gerações para sempre pensarem que o Brasil nada mais é do que um grande lixão cheio de pessoas ignorantes. Quem precisa acordar para a realidade são eles. Meu nome é Paul, tenho 34 anos e moro em Kentucky. E eu trabalho com pesquisa em TI. Famoso nerd. Vocês viram que os jogadores de um time polonês gravaram um vídeo xenofóbico debochando do Brasil? Os jogadores do Warta Zawiercie da Polônia gravaram esse vídeo em um hotel em Belém, no Pará. Logo após retornarem do torneio de vôlei mundial masculino, onde eles ganharam uma medalha de bronze. Eles se caracterizaram como bandidos, tentaram imitar sinais que remetem a facções criminosas e imitaram coreografias do funk brasileiro. Esse vídeo chegou até mesmo a ser compartilhado pelo perfil oficial da Liga. Quem liderou essa ação foi o central Mateusz Biniek, que iniciou a gravação dublando um trecho da música It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. E essa música foi usada de uma forma sarcástica, já que tem uma parte nela que fala: dê uma olhada nas lojas de departamento, estão brilhando mais uma vez, como se eles fossem roubados. Esse vídeo gerou uma grande repercussão negativa nas redes sociais, já que as pessoas receberam ele como um ataque xenofóbico e não como uma zoeira. Então o jogador que havia publicado esse vídeo, o Mateusz Biniek, ele apagou esse vídeo das suas redes sociais e publicou um pedido de desculpas em inglês e em português. O dia que um brasileiro humilhou o jogador mais tóxico da história do jogo. É sério, o mundo todo agradeceu o brasileiro depois disso. Bom, esse dinamarquês era considerado uma lenda. O cara tinha um recorde de 535 jogos sem nenhuma derrota. Ele era muito arrogante e o pior é que ninguém conseguia bater de frente. Então nesse campeonato ele foi humilhando 1 a 1 até chegar na final contra o brasileiro. Vai começar o jogo mais esperado de todos os tempos. No começo a coisa tava feia, mano. A cada gol era uma zoação diferente. Nem os narradores estavam segurando a risada. Porém, pouco a pouco o brasileiro foi chegando no placar e o dinamarquês foi entrando em desespero. O jogo estava empatado, era o último lance da partida e isso aqui aconteceu. Gringos criam lista com 66 motivos para odiar o Brasil e o jeitinho brasileiro. Um homem aqui foi casado com uma mulher brasileira e teve que morar em São Paulo, mas ele odiou a experiência, então ele fez uma lista com vários motivos do porquê ele odeia o Brasil. O brasileiro não tem nenhuma consideração por aqueles que fazem parte do seu círculo social. Por exemplo, música com som alto, eles ligam o som e não estão nem aí para os vizinhos.
Segundo ele, brasileiros são agressivos e oportunistas e querem tirar vantagem em tudo. Concordo. Brasileiros não respeitam o ambiente e jogam lixo na rua sem qualquer tipo de culpa. Brasileiro tolera tranquilamente a corrupção do governo. O brasileiro não tem muito o que fazer, na verdade. Brasileiros, especialmente os que prestam serviços, são geralmente malandros e preguiçosos. Totalmente de acordo com isso. Já contratou um pedreiro para tu ver a diferença de contratar um pedreiro aqui no Brasil e em outros países? Brasileiro constantemente interrompe o outro para poder falar, tenta conversar mais alto numa competição para ser ouvido e fica encostando. Muito verdade. Brasileiro torna tudo inconvenientemente difícil. Nada é pensado para facilitar a vida do cliente. Tem uma alta burocracia desnecessária e redundante. Concordo. Brasileiro é muito sociável, raramente passa tempo sozinho. Isso não é necessariamente ruim, mas você é obrigado a convidar outras pessoas para frequentar a sua casa todo fim de semana. Tenho que concordar. As calçadas do meu bairro são cobertas com xixi e cocô de cachorro, que latem dia e noite. 3 horas e meia de trânsito toda vez que chove. São Paulo, né? Importante, raramente as coisas são feitas corretamente da primeira vez. Isso é jeitinho brasileiro, com a régua baixa, né? Faz tudo meio mal feito nas coxas e depois tem que consertar. Ir para restaurantes são as principais atividades, shoppings e restaurantes. Não há nada para fazer sem gastar. Há somente um parque principal, sempre horrivelmente lotado. O acabamento das casas é péssimo. Janelas, portas, dobradiças, tubo, energia, tudo é mal feito. Eu concordo. E para finalizar, carros com som alto à noite fazem tremer a minha casa. Especificamente para quem mora em cidade pequena, qual é esse fetiche que os caras têm em ter som no carro? Esse filme aqui só foi feito para zoar exclusivamente com a cara de todos os brasileiros. O novo filme da Prime Video, Bola Pra Cima, é uma comédia pastelão que tem como foco o Brasil. Porém, fica claro que o objetivo do filme é zoar com os brasileiros de uma forma muito descarada, porque ele explora todos os estereótipos que os estadunidenses têm da gente. O filme basicamente mostra 2 pessoas tentando vender um produto para o Brasil no ano de Copa. E esse produto, inacreditavelmente, é uma camisinha que eles dizem ser algo inovador. E eles até chegam a vender o produto ali, mas no final das contas há um completo desastre e eles acabam não fechando a proposta. Após eles perder a venda do seu produto, eles vão para a Copa do Mundo e cometem uma gafe inaceitável, que é simplesmente entrar em campo e impedir um gol do Brasil em uma final contra a Argentina. É sobre esse enredo que o filme vai se desenrolando, como esses 2 indivíduos conseguem sair do Brasil, já que todos os brasileiros querem a vingança pela derrota do Brasil contra a Argentina. Particularmente, esse filme conseguiu tirar umas boas risadas de mim, mas ao decorrer do filme você vê que começa a ficar cansativo a tiração de sarro com o nosso país. Deixa aí nos comentários se você já assistiu, se você gostou e, claro, já aproveita e me segue para mais. O enviado especial para assuntos globais do governo de Donald Trump fez declarações ofensivas sobre mulheres brasileiras em entrevista à TV pública italiana. Ao comentar sua relação com a ex-esposa, a brasileira Amanda Húngaro, ele afirmou que mulheres brasileiras causam confusão com todo mundo e sugeriu que haveria um padrão de comportamento ligado à cultura nacional. Meine Damen und Herren, wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Und ich habe einige Journalisten, die mit mir in Brasilien waren, letzte Woche gefragt, wer von euch würde denn gerne hier bleiben? Da hat keiner die Hand gehoben. Die waren alle froh, dass wir vor allen Dingen aus diesem Ort, wo wir da waren, wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag. Internautas brasileiros não perdoaram o comentário do jogador inglês Jamie Carragher, que em meio a gargalhadas disse não acreditar na marca de 1000 gols de Pelé e que a lenda do futebol é meio que um mito. Do you think you'll get more goals than Pelé? This Pelé figure. This Pelé figure. You've got a theory on that, haven't you? On the Pelé? Yeah, I mean, I mentioned something in the meeting today. I said Pelé's a bit of a myth. I'm not having this 1000 goals, so that went down well, calling Pelé a myth. Pelé's a myth. There's a headline for tomorrow. I think we'll leave it there. A reação nas redes sociais foi implacável, com comentários recordando que Pelé sozinho tem mais Copas do Mundo do que a Inglaterra. Outros ressaltaram que o ex-zagueiro, que atuou por 17 anos, anotou apenas 4 gols em sua carreira. Internautas também criticaram a postura jocosa dos comentaristas, o que demonstraria um ressentimento por parte dos ingleses e uma visão eurocentrista do futebol. Saiba mais informações acessando o nosso site.
Bom, esse aí é o outro lado, né, dos gringos, né? São os gringos que não conhecem o Brasil e falam mal do Brasil. Aí teve gringo falando de tudo. Gringo falando do Brasil, falando do futebol, falando da cultura, falando até da política do Brasil, falando das mulheres. Teve gringo falando mal de tudo, né? Falando do trânsito, dos carros de som. Então, teve gringo aí falando mal de tudo quanto é coisa do Brasil aí. Então, é o outro lado. Aqui no canal a gente mostra de tudo. Mostra os gringos que falam bem e os gringos que falam mal. Os gringos que falam mal geralmente não conhecem, são estereótipos, né? Tem até aquele filme que, se alguém assistiu, deixe nos comentários se assistiu o filme e se achou que realmente o filme está aí tirando sarro dos brasileiros, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixe comentário, né? Se inscreva no canal se não é inscrito e até o próximo vídeo.